Algo que Lasha acabou de dizer me lembrou desta história. Durante a Segunda Guerra Mundial, Anthony Eden estava se encontrando com Stalin no início dos anos 1940. Stalin disse a Eden, "Você sabe qual é o problema de Hitler? É que ele não sabe quando parar." E Eden disse, "Bem, quem sabe?" Stalin disse, "Eu sei. Esse é o problema com os neocons. Eles não sabem quando parar e não serão parados." Trump tem mais 4 anos, e então haverá uma primária republicana. Não parece que Trump vai de qualquer forma coroar seu sucessor. E os neocons vão ser uma força novamente a ser considerada. O problema, porém, que enfrentamos é que eles são uma força agora a ser considerada em ambos os partidos políticos. Então é um pesadelo absoluto, porque não apenas eles têm uma base substancial dentro do Partido Republicano, muitos deles migraram desde 2016 para o Partido Democrata. Em alguns aspectos, o Partido Democrata é ainda mais neoconservador do que o Partido Republicano. Então eles vão continuar sendo uma força a ser considerada. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com 2 colegas que já estiveram neste canal antes. Estou com James Carden e Lasha Khazradze. James é o editor do Realist Review no Substack e Lasha é o oficial de ligação da Sukhumi State University, uma universidade georgiana nos Estados Unidos. Ambos estão falando conosco da Costa Leste. E hoje, enquanto nos aproximamos do 100º dia do governo Trump, queremos discutir sua política externa, embora eu não tenha certeza se política ainda é a expressão correta para isso, e mais o trem ou navio a vapor da política externa, porque tantas coisas mudaram. Talvez, James, vamos começar com você. Qual é a sua avaliação geral desta presidência de Trump? Bem, como em qualquer coisa com o Sr. Trump, há aspectos positivos e negativos. No momento, o país e o mundo parecem estar focados na política tarifária de Trump, o que é bastante razoável. Acho que uma história que está sendo pouco relatada, no entanto, é a divisão dentro da equipe de segurança nacional da administração Trump. Realmente, a equipe parece estar prestes a se desfazer. O secretário de Defesa Pete Hegseth, que realmente ninguém achava que era qualificado para o cargo, provou que todos estavam corretos. Ele não é, e parece que seus dias estão provavelmente contados. O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, da mesma forma, está supostamente perto de terminar. Então isso é uma boa notícia para pessoas como nós, que se importam com a paz e se importam com a diplomacia e o diálogo, coisas que têm estado, você sabe, fora de moda em Washington por tantos anos. Mas a equipe de Trump ainda tem essa divisão entre os tradicionalistas neoconservadores que trouxeram tanto dano ao mundo nos últimos 20 e 30 anos e o tipo de pessoas do America First como J.D. Vance e Tulsi Gabbard. Acho que a coisa mais interessante, e podemos entrar nisso mais tarde, é o surgimento do assessor presidencial Steve Witkoff, que realmente se tornou o secretário de Estado em tudo, exceto no nome. Há muito caos aqui. Por um lado, você tem pessoas como Vance, Gabbard e Witkoff, que estão indo bem e fazendo coisas boas, como conversar com nossos adversários, algo que não fazemos há anos. Por outro lado, você tem os tradicionalistas neoconservadores, que parecem estar se desmoronando. É uma mistura, como qualquer coisa com o Sr. Trump. Eu vejo dessa forma também, especialmente porque mostra a importância do círculo interno de tomada de decisões na Casa Branca. Mas, Lasha, como você vê esse faccionalismo dentro da administração? E qual você acha que é o impacto mais importante que isso tem no que você está observando? Claro. Não sei se posso acrescentar muito ao que James acabou de dizer, exceto voltar um pouco aos primeiros dias, talvez até pouco antes de Trump realmente entrar na Casa Branca.
Todos nós conversamos e analisamos coletivamente como seria a presidência de Trump em termos de política externa. Havia uma espécie de divisão regional na forma como viam isso. Por exemplo, Rússia e Ucrânia, relativamente falando, rejeitariam a influência neocon e teriam mais flexibilidade para fazer isso. Enquanto isso, a política de Trump em relação ao Oriente Médio estaria mais sob a influência da tradição neocon. Acho que basicamente é isso que estamos observando. Mas também acho que mesmo com o conflito russo-ucraniano, o Sr. Trump está sob a pressão da influência neoconservadora. Só para mencionar rapidamente o que James disse em termos de competência e caos interno. Por um lado, estamos meio que acostumados ao caos interno com Trump. Quem votou em Trump provavelmente não olha para esses detalhes. Sua personalidade é tal que é a visão geral com a qual ele desafiou o establishment. O que é bom, certo? Agitar as coisas. Todos nos lembramos desse tipo de terminologia populista. Mas ao mesmo tempo, temos que perguntar, isto é a América, e ela precisa ser governada, e existem instituições. E eu ainda quero acreditar que existem controles e equilíbrios independentes, certo? Pode me chamar de ingênuo, mas isso é, você sabe, veja, assim como Mearsheimer diz, eu adoro o fato de que você sabe isso ainda é uma democracia liberal, e o que estamos fazendo a respeito? Mas você sabe, toda essa confusão com celulares, supostamente com algumas informações muito importantes sendo vazadas para membros da família. E quero dizer, ok, então, como posso, o que devo dizer? Quero dizer, isso é apenas, não sei se isso é extremamente sério, não sério, mas politicamente isso parece um desastre. Isso não é um país do terceiro mundo onde essas coisas deveriam acontecer. This is not some third world country where these things should supposed to happen. If any other administration, just to be fair, se qualquer outra administração, só para ser justo, tivesse feito algo assim, eles teriam sido acusados de serem traidores ou algo do tipo. Mas sem entrar em detalhes, simplesmente não parece bom. Mas também me lembro do Sr. Exer declarando em Bruxelas, acho que foi há alguns meses, em uma conferência de segurança, dizendo que a era em que o poder importa chegou. Se você se lembra dessa frase, estou parafraseando, obviamente, mas ele disse que o equilíbrio de poder, ou algo na linha de que o poder importa, não alguns ideais e uma visão de mundo utópica. E alguns de nós que realmente aderem a uma política externa pragmática, meio que orientada para o realismo, dissemos, sabe, eu sei que fiz isso. Sabe, parecia ótimo. Sabe, alguém que diz, sabe, é feio, não soa bem. É um afastamento dessas visões internacionalistas liberais. Mas sim, o poder aparentemente importa. E agora temos este mundo multipolar onde, sabe, os Estados Unidos estão sendo desafiados especificamente pela projeção de poder da China, é claro, e depois por esse terceiro, a Rússia. E a partir desse ponto, de alguma forma, chegamos aonde estamos agora, meio que nos sentindo incompetentes, caóticos e em desordem, certo? Então essa é apenas a minha visão disso. É um colapso de algum tipo, ou não, acho que a administração Trump vai meio que sair disso. Mas assim como James disse, acho que haverá mudanças feitas. Esta é uma observação muito boa sobre o poder. Também tivemos a declaração, é claro, do secretário Rubio, no início de seu mandato, de que agora estamos vivendo em um mundo multipolar, e isso é normal. E só precisamos encontrar nosso lugar. E devemos lembrar, na verdade, que Donald Trump começou sua campanha, sua administração, com seu discurso inaugural, dizendo, por exemplo, que seremos lembrados pelas guerras em que não nos envolvemos. Ele é o candidato da paz. Ele também se apresentou ainda durante a inauguração como o candidato da paz. No entanto, agora, Donald Trump está bombardeando o Iêmen e basicamente deu sinal verde para a retomada do que ainda acho que será lembrado como o genocídio de Gaza. James, como você concilia isso? Por um lado, temos todos esses esforços de paz com a Ucrânia, que eu também aplaudo muito. E Witkoff está fazendo um trabalho fantástico ao tentar levar o governo Trump a um ponto onde ou se chega a um cessar-fogo,
ou se faz uma auditoria. Parece que agora, a próxima coisa será que os Estados Unidos simplesmente deixarão isso de lado e se afastarão, o que provavelmente não é uma coisa ruim. Mas o Oriente Médio, como você concilia essas duas coisas e também a retórica em relação à China? Quero dizer, elas estão conectadas, eu acredito. Bem, eu acho que em relação à Rússia e à Ucrânia, você provavelmente está certo. Não acho que a ideia de que Trump e Vitkov iriam entrar e ditar os termos de paz para a Rússia e a Ucrânia fosse realista. Acho que é bom que eles estejam conversando por si só. Isso é algo positivo. Como Steve Vitkov disse em uma entrevista com Tucker Carlson, você sabe, Biden e Putin não conversaram por 3 anos e meio. Então, o simples fato de estarem sentados e haver linhas de comunicação abertas é algo muito bom. Acho que a guerra na Ucrânia está longe de terminar. Acho que os russos vão lutar até o fim e terão que tomar à força a totalidade dos oblasts que anexaram formalmente. Em relação ao Oriente Médio, é uma bagunça total. Você está absolutamente certo. É muito difícil conciliar a retórica de paz de Trump com sua autorização do genocídio em Gaza. Of the genocide in Gaza, as you mentioned, the bombing. E como você mencionou, o bombardeio dos Houthis. Por outro lado, Steve Vitkov, novamente, está falando diretamente com os iranianos, o que é algo muito positivo. A questão que no pano de fundo de tudo isso, e que você não deve dizer em Washington, é o lobby de Israel e os laços que Trump tem com Netanyahu. E ele está em uma posição muito difícil, porque sua base de doadores, seus laços com o lobby, o impedem de fazer, eu acho, certas coisas. Mas isso não os impediu até agora de conversar com os iranianos. Então, novamente, o tema de Donald Trump e a política externa é sempre uma mistura. Então você sabe, o que eles estão fazendo em Gaza, o que estão fazendo no Iêmen, é deplorável. A aproximação com o Irã é muito positiva. Com relação à China, acho que isso ainda está por ser visto. Acho que agora, graças às suas políticas tarifárias, as relações entre os Estados Unidos e a China estão indo mal. Certo. Basicamente, existem duas escolas de pensamento. Uma diz que Trump está genuinamente reformulando e mudando a política externa e interna dos Estados Unidos. Para isso, ele precisa desmantelar alguns mecanismos internos, incluindo a USAID, e isso representa uma mudança genuína. Então há outra escola de pensamento que diz, não, isso é uma continuação da política, uma continuação da agenda. É apenas reagrupar, recarregar e depois atacar em um teatro diferente. Em vez de mirar na Rússia, você mira no Irã e finalmente vai mirar na China. A administração Trump, na verdade, só quer redirecionar o poder duro dos Estados Unidos para a China e a Rússia. Qual você acha, ou que terceira opção poderia ajudar a explicar o que está acontecendo? Bem, acho que vai ser mais do mesmo em termos de tensão. Acho que, veja, para a região, para o Cáucaso do Sul, estamos em proximidade, certo? Turquia, Irã. Se houver uma campanha de bombardeio e se, digamos, Trump sucumbir a quaisquer forças que existam em Washington hoje em dia, é difícil identificar ou chamá-las, você sabe todos esses nomes, novas e forças neoconservadoras. Do meu ponto de vista, como georgiano olhando para a região, Rússia, sim, conhecemos a relação com a Rússia e o Irã. Não é uma espécie de aliança militar clássica. Não tenho dúvidas de que a Rússia, nos bastidores das cenas, apoiará tal campanha ocorrer. Será também um desastre em termos de geoeconomia e geopolítica regional, com esse mundo turco emergindo do Azerbaijão e do corredor de Zangezur, ao qual o Irã se agarra para manter sua vantagem estratégica. Tudo isso está conectado com a Turquia e é visto em todo o Cáucaso do Sul como uma espécie de mundo turco, quase anti-iraniano. Depende de como uma invasão ou campanha de bombardeio ao Irã poderia perturbar e criar ainda mais um abismo com o Irã e todo esse cenário estratégico, geoeconômico e geopolítico turco. Então, qual era a sua próxima pergunta? Acho que você mencionou a China também, ou...
What was your next question? I think it was China you mentioned as well, or? Você acha que os S3 estão realmente mudando sua política externa ou apenas redirecionando seu poderio militar para outro cenário? Seu instinto é ser expansionista, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas acho que é obrigado a mudar e se ajustar com base nos centros de poder rivais que surgiram, como China, Rússia, e regionalmente, acho que em relação ao Irã, não mudou muito. Trump pessoalmente não quer se envolver nisso. Não acho que ele seja um presidente belicista que diz que devemos bombardear todos que discordam de nós. Mas, você sabe, eu acho que a única maneira de os Estados Unidos mudarem sua política externa, entre aspas, será se enfrentarem projeção de poder de potências rivais, por assim dizer, você sabe, Rússia, China. Mas quando falamos em mudar tradicionalmente, em termos de sua cultura, uma espécie de cultura de política externa, esse instinto não desapareceu. Eu não acho, mas acredito que é esse poder e a emergência dessa multipolaridade que os obrigou a, talvez, você sabe, meditar e geopolítica externa with ease. Review its traditional foreign policy, but Mas você sabe, acho que há duas maneiras, talvez, de olhar para o novo paradigma de Trump. Por um lado, é flagrantemente, obviamente, até mesmo descaradamente transacional. É disso que se trata a questão das tarifas. É sobre, eu coço suas costas, você coça as minhas. E você viu isso muito claramente, mesmo em reuniões com aliados, mesmo em reuniões com pessoas com quem ele meio que se alinhava ideologicamente. Quando a primeira-ministra italiana Meloni esteve na Casa Branca essa semana, você sabe, o foco foi nas tarifas, o foco foi no comércio, o foco foi em fazer um acordo. Essa é uma parte disso. E então há esse tipo de... E é meio estranho, dadas as acusações que são frequentemente lançadas em relação ao neo-isolacionismo. Neo-isolationism. There's a kind of, I don't think that's the right way to look at it. I actually think Eu não acho que essa seja a maneira certa de ver isso. Na verdade, acho que há um neocolonialismo inerente à política externa de Trump. E você vê isso com a Groenlândia. Você vê isso nas discussões sobre o Canal do Panamá. Eles disfarçam isso em termos de, bem, temos que fazer isso. Temos que assumir o controle do canal. Temos que assumir o controle da Groenlândia por causa da China, por causa dos nossos adversários. Mas há algo no movimento que meio que remete à América de 1898, a presidência de McKinley, de quem ele frequentemente fala. Então há esse tipo de transacionalismo. E há esse aspecto neocolonial que acho que tem sido subestimado até agora. Sim, acho que essa é uma observação muito boa. E talvez eu só gostaria de acrescentar que, usando sua metáfora, não é você coça minhas costas, eu coço as suas. É mais como, eu chicoteio suas costas até sangrar muito, e então ofereço um unguento em troca de você coçar minhas costas. Donald Trump continua criando esses pontos de pressão extremos, muito dolorosos, que não existiam antes. E então usa isso dizendo, se você não quer que façamos isso, então você tem que nos dar algo, certo? Temos que fazer um acordo. É o caso da Groenlândia. É o caso do Canal do Panamá. É o caso das tarifas, certo? E de certa forma você está muito certo ao chamar isso de neocolonialismo. Mas ao mesmo tempo, toda essa retórica de temos que ganhar dinheiro ou temos que economizar dinheiro não faz muito sentido para mim com as 800 bases militares dos Estados Unidos ao redor do mundo, que custam tanto dinheiro. E o Sr. Trump diz que queremos dinheiro de novamente. Queremos dinheiro das pessoas que protegemos, certo? Somos como a máfia, certo? Fazemos a coisa nos seus países que vocês não querem, e vocês têm que nos pagar por isso. A outra opção seria, claro, retirar essas bases. Por que ele não está sendo abertamente em se retirar da OTAN e retirar as bases como uma moeda de troca? Por que ele faz-o? Talvez Lasha e depois James. Why does he do the opposite? Maybe Lasha and then James. Can I just briefly follow up what James said? Posso fazer um breve acompanhamento?
O que James disse me lembrou de algo, então é meio que uma pergunta. No livro de Kissinger, acho que foi Diplomacia, ou pode ter sido Ordem Mundial, não me lembro exatamente qual, mas ele menciona Teddy Roosevelt. Ele fala, obviamente, através da lente realista, como sim, é claro, foi sob ele que a América meio que entrou nos assuntos mundiais. Mas então houve um cálculo estratégico de escolha e seleção em termos de construir poder, sabe? Não apenas perseguindo demônios em todos os lugares, perseguindo fantasmas, por assim dizer, e sendo expansionista apenas por ser expansionista. Mas havia uma visão inerentemente pragmática de como tornar a América poderosa no mundo. E inerente a essa visão estava essa espécie de escolha de quais opções geoestratégicas seguir. Você vê isso de alguma forma na administração Trump, Pascal, James? Quero dizer, você vê isso? Você acha que isso porque estamos vendo algo que ainda é diferente dos últimos 30 anos, não é? E podemos comparar isso para dizer esse exemplo específico? Sim, acho que o que você estava se referindo é a um famoso, justamente famoso discurso feito na Câmara dos Comuns por John Bright durante a Guerra da Crimeia, onde ele disse que os países caem na armadilha de perseguir fantasmas no exterior enquanto deixam seu próprio país apodrecer em casa. E acho que essa é a grande questão. É algo de que Trump está ciente. Desde o 11 de setembro, os Estados Unidos têm perseguido fantasmas visionários no exterior enquanto deixam nosso país apodrecer em casa. Uma grande parte desse apodrecimento tem a ver com esses acordos comerciais que foram firmados nos últimos 25 a 30 anos. Agora, Trump está descontando nesses países que assinaram esses acordos. O que é injusto é que esses acordos foram nossa ideia desde o início. E parte da armadilha em que Trump caiu é de sua própria autoria. O que quero dizer com isso é que durante seu primeiro mandato, ele foi muito rápido em entrar e rasgar acordos que foram feitos entre administrações anteriores e outros países. O maior exemplo disso, é claro, é o JCPOA, o Acordo Nuclear Iraniano. Mas, claro, eles rasgaram uma série de acordos veneráveis de controle de armas e nucleares da Guerra Fria sob a direção do Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Under the direction of National Security Advisor John Bolton. So we tore up the INF, we tore up Open Skies. Então, rasgamos o INF, rasgamos o Open Skies. Agora ele está de volta. E muitos desses países estão se perguntando qual é realmente a vantagem de entrar em um acordo com os Estados Unidos quando uma nova administração pode chegar em 3 a 4 anos e dizer, não vamos fazer isso. Então sua grande ideia de uma América em primeiro lugar, uma América que cuida de si mesma, é boa e meio que nova na história recente da política externa americana. Mas vai ser muito difícil de realizar quando outros países não podem confiar que podem entrar em um acordo duradouro com você. Então essa é parte da confusão em que estamos. Sim, e não vai ainda mais longe. Não é apenas que você não pode confiar que os Estados Unidos manterão um acordo além da administração atual. Você não pode confiar que o presidente atual mantém suas próprias ideias. Quero dizer, a saga das tarifas tem mudado de posição em quase tudo diariamente. E também, sabe, a retórica e a realidade parecem ser duas coisas diferentes. Parecia que as tarifas foram projetadas para ser protecionistas nacionalistas. Mas agora, realmente parece que são mais uma forma de sanções contra a China e vão ser uma ferramenta de negociação para forçar outros países a aplicarem sanções secundárias ou tarifas secundárias na China para se desvincular. Esses são dois propósitos totalmente diferentes para usar essa ferramenta de tarifas, que, com toda justiça, é claro, tem seu lugar na formulação de políticas externas. Mas, Lasha, essa questão da confiança, como você acha que isso vai impactar, especialmente, digamos, estados menores como a Geórgia, que estão, como você disse antes, tentando agradar muito os Estados Unidos, mas apenas até certo ponto? Então, como essa nova realidade agora está impactando seus cálculos? Obrigado.
reality now impacting their calculations? Bem, essas esperanças estão todas por um fio. Quero dizer, você sabe, a ideia era que filosoficamente Trump deveria ser mais amigável à ideia de que esse internacionalismo liberal tem que parar e, portanto, isso teria um efeito positivo em pequenos estados como a Geórgia, certo? Basicamente, a Geórgia espera que a usurpação da administração Trump pelo regime neoconservador, por assim dizer, não aconteça. Quero dizer, haverá, é claro, influência. Estou surpreso, na verdade. Com todo respeito ao Marco Rubio, ele está até agora seguindo a visão de Trump, por assim dizer. Mas todos sabemos que Marco Rubio não é exatamente um praticante de realpolitik com visão de futuro. Pela minha observação, ele não tem paciência para qualquer regime ou ação governamental que possa estar tentando sobreviver por conta própria ou encontrar um equilíbrio entre grandes potências. Se o consenso de Washington não concordasse, Marco Rubio o primeiro a dizer isso. E então você se pergunta se Trump só tem mais 4 anos. Será que o Sr. Vance vai salvar o dia depois disso? Não sabemos quem está por vir. E assim a ideia de que de alguma forma o Sr. Trump pode criar uma paz perpétua, por assim dizer, em Washington, ou domar Washington, e que isso durará por muito tempo, é impossível de prever. Tenho certeza de que, bem, independentemente do que façam em Washington, até lá, acho que China e Rússia provavelmente terão se tornado ainda mais poderosas, certo? Elas provavelmente terão se tornado ainda mais assertivas, respectivamente. O que acontecerá com a Ucrânia? A Rússia vai continuar a ir até Kiev? Ou a Rússia ficará satisfeita? Acho que já discutimos isso no passado. A Rússia sabe quando parar. Porque isso também é um mecanismo estrategicamente importante de se ter, saber quando parar, quando não parar, quando continuar. Então, sabe, estamos bastante... Não estamos... Sim, a Rússia está conduzindo isso e talvez tenha vencido essa coisa. Mas sabe, quando Trump terminar... Acho que o que vai conter o estabelecimento neoliberal e neoconservador em Washington será o próprio sistema internacional. Não acho que em termos do próprio sistema internacional haja um retorno ao, sabe, dias de sempre, aquela unipolaridade. Acho que acabou. Haverá por exemplo, digamos que os democratas chegassem ao poder e essa elite tradicional de política externa recuperasse seu poder em termos relativos. Sim, eles provavelmente resistiriam ainda mais ao que está acontecendo hoje. Mas não acho que a estrutura do próprio sistema internacional sucumbirá a isso. Acho que isso salvará o dia, na minha opinião. Mas os neocons são notórios por superestimar o poderio militar dos Estados Unidos. Eles são notórios por iniciar guerras que, desde o início, são impossíveis de vencer e acabam não vencidas. Você sabe, os Estados Unidos substituíram o regime do Talibã após 20 anos de guerra pelo regime do Talibã. Mas eles nunca enquadram isso dessa forma. Eles nunca veem dessa forma. Eles não admitem que isso foi um fracasso. James, você acha que os neocons podem finalmente ser destituídos do poder e tornados irrelevantes? Ou eles estão apenas, você sabe, mesmo que agora estejam sendo ostracizados pela administração atual, eles apenas vão e ficam à espera em todos esses think tanks onde estão agora estacionados, certo? Apenas esperando pela próxima administração para se infiltrar. Algo que Lasha acabou de dizer me lembrou de uma história sobre a Segunda Guerra Mundial. Anthony Eden estava se encontrando com Stalin no início dos anos 1940 e Stalin disse a Eden: "Você sabe qual é o problema de Hitler? É que ele não sabe quando parar." E Eden disse: "Bem, quem sabe?" E Stalin disse: "Eu sei." E eu acho que esse é o problema com os neocons. Eles não sabem quando parar e não serão parados. E não há. Trump tem 4 anos restantes. E dado-se Kampfpuntor Publikang. And then there's going to be a Republican primary. It doesn't seem like Trump is going to Não parece que Trump vai de qualquer forma coroar seu sucessor.
e os neocons vão ser uma força novamente a ser considerada. O problema, porém, que enfrentamos é que eles são uma força agora a ser considerada em ambos os partidos políticos. Então é um pesadelo absoluto, porque não apenas eles têm uma base substancial dentro do Partido Republicano. Muitos deles migraram desde 2016 para o Partido Democrata. E em alguns aspectos, o Partido Democrata é ainda mais neoconservador do que o Partido Republicano. Então eles vão continuar sendo uma força a ser considerada, infelizmente, em Washington e infelizmente para o mundo. É por isso que algumas pessoas chamam de unipartido quando se trata de política externa, certo? Você tem as mesmas ideias em ambos os corpos, então, quem quer que você escolha, terá diferentes variações do mesmo prato, muito pouco apetitoso na sua frente. A questão, no entanto, é se o movimento MAGA que Donald Trump criou e está nutrindo, será que isso também se espalhará para o outro partido? E você terá dois contrapesos que querem fazer políticas diferentes. Ou isso é apenas um pensamento ilusório? Sim, eu acho que sim. Acho que absolutamente. Uma das coisas que as pessoas precisam entender sobre a história do Partido Democrata e sua política externa é que quando chega a hora da verdade, os falcões sempre vencem. Houve apenas um período muito breve em que as pombas estavam em ascensão, e isso foi durante um período de 13 meses, durante a presidência de Kennedy, após a crise dos mísseis de Cuba até o assassinato. Talvez tenham sido os instintos pacifistas de Kennedy que levaram a esse evento em novembro de 63. Fora isso, os democratas têm sido bastante horríveis em termos de política externa. E por isso, há muito pouca razão para suspeitar que eles vão apresentar alguém que seja remotamente, não posso acreditar que estou dizendo isso, mas remotamente tão pacifista quanto Donald J. Trump. Mas essa é a situação em que estamos hoje. Isso é, Lasha, não é essa a contradição? Quero dizer, Donald Trump tem essa retórica horrível, realmente uma retórica de intimidação, mas a base subjacente que ele construiu é, na verdade, uma agenda de paz. E em sua primeira administração, ele não iniciou uma nova guerra. Lasha, como podemos fazer, como conciliamos isso? Essa é a personalidade dele. Bem, deixando a personalidade de lado, quero dizer, basicamente sabemos como ele opera e como pensa. Isso não é, novamente, isso não é malicioso, em termos de sair por aí e derrubar regimes só porque queremos que esse tipo de ideologia se espalhe pelo mundo todo e garantir que nenhum hegemon surja. Ele vê isso de uma maneira transacional que também é boa para a América, paradoxalmente falando. Sim, é muito transacional, mas em seus modos pragmáticos e transacionais, ele simplesmente não consegue logicamente juntar 2 e 2 e dizer: por que estamos brigando com a Rússia? Por que estamos tendo essas dores de cabeça desnecessárias ao redor do mundo quando podemos evitá-las? Mas não se engane. Ele defenderá os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos, assim como qualquer presidente faria e deveria fazer. Mas acho que ele é mais seletivo. Ele entende o que é desnecessário e necessário, na minha opinião. Mas só para, se eu puder, James, meio que contestar seu ponto de vista um pouco. Então você acha que, claro, neocons e neolibs não vão desaparecer? Quero dizer, sabemos disso. Esta é a cultura do sistema político americano, para o bem ou para o mal. É um fato. Mas você não acha que, de certa forma, novamente, a mudança na estrutura das relações internacionais será um equilíbrio contra seus instintos expansionistas e aventureiros? Talvez em termos de política interna estamos todos ferrados. Mas você acha que, sabe, em termos de relações internacionais, haverá China, Rússia e, sabe, o Sul global? Não, se você olhar para isso. No, if you look at it, Lasha, if you look at it from a logical Sim, se você olhar de um ponto de vista lógico, eu diria que sim. Mas não estamos falando de pessoas que são lógicas. O que estamos falando é de uma bolha.
Chas Freeman, que sei que Pascal tem muitas vezes, descreve o estabelecimento de política externa de Washington como basicamente autista, no sentido de que não pode e não sabe como se comunicar fora de sua própria bolha. Então, pelos méritos, acho que você deveria estar correto. Mas, infelizmente, não estamos lidando com um sistema que se curva à mera lógica. Ele tem uma lógica e uma energia próprias. E, infelizmente, vai ser necessário um evento realmente grande, talvez trágico, para que essas pessoas finalmente aprendam a lição. Mas há mais do que o exterior, como um fator limitante. O que me parece é que ainda está de alguma forma funcionando o interno. Se você olhar para a guerra Rússia-Ucrânia, para a guerra por procuração da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, a única voz da razão, embora nunca tenha se manifestado publicamente, parece ter sido o Pentágono. O Pentágono parece ter dito várias vezes não a esses passos mais escalatórios de todos, mesmo quando os estados queriam ter a retórica de daremos o que for preciso e derrotaremos a Rússia. E esse interno, quero dizer, o entendimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, as limitações dos Estados Unidos, também em termos de produção de armas e assim por diante, e capacidades. E pode ser que esse seja um fator que será ainda mais importante à medida que o poder econômico dos Estados Unidos também parece estar diminuindo no momento, James e Lasha. Sim, isso é totalmente possível. Se a economia continuar a afundar, se continuarmos a enviar tantos mísseis e armamentos como temos feito para a Ucrânia e para Israel, é totalmente possível que haja uma restrição de custo econômico interno ao nosso excesso global. Espero sinceramente que esse seja o caso, mas veremos. Lasha, o que você acha que é o impacto do... Lasha, what do you think is the impact of the military power? Because you were correctly... Apenas o poder militar, porque você estava falando corretamente sobre poder. Mas o poder relativo mudou bastante. E a avaliação, e você sabe, a única coisa boa sobre os militares é que eles tendem a ser mais realistas e tentam avaliar seus próprios poderes. Nem todos, mas muitos generais realmente tentam avaliá-los. Em termos de poder, eu realmente acho que a energia unipolar que os Estados Unidos, essa energia atlanticista que a América tem desde o colapso da União Soviética, por exemplo, será contida pela própria estrutura das relações internacionais, todo esse mundo multipolar. Até que ponto? Essa é uma boa pergunta. E novamente com James nessa coisa toda ilógica, onde há pessoas determinadas a causar estragos. Quero dizer, eles vão escalar, eles vão piorar as coisas para a Rússia, portanto para a Ucrânia talvez. Eles vão escalar na Ásia-Pacífico. Eles dirão que já chega. Finalmente Trump se foi. Agora temos o campo. Quero dizer, a todos os tipos de maneiras fanáticas de... Você sabe, é fácil quebrar as coisas. É difícil construir coisas, certo? Como todos sabemos. Então sim, estou com James quando ele diz que o tipo de tradição profundamente enraizada, quero dizer expansionismo, mas expansionismo em direção a quê? E para que é outra questão, certo? Quero dizer, para onde essas pessoas estão se expandindo? Qual é esse impulso fanático e perpétuo de manter a primazia, mas com que finalidade? Em algum momento a realidade deve indicar que é impossível manter a primazia perpetuamente. E é sempre melhor compartilhar esse poder, certo? Mas você sabe, especialmente quando a Rússia, como sabemos, não ameaça os Estados Unidos ou os países da OTAN. E todos sabemos que isso é um mito. Então prepare-se para que esse mito volte novamente. Você sabe, uma vez que Trump se for, e esse alarmismo retornará, tenho certeza. Claro, isso por si só causará algum tipo de reação em cadeia que será mais negativa do que positiva, obviamente. Mas então, nesse momento você sabe, porque é isso que estudamos, quero dizer. É nisso que meio que deposito minha fé em uma espécie de, você sabe, política externa racional, onde a China saberá o que fazer. A Rússia saberá o que fazer. Uma Rússia muito mais rica, uma Rússia muito mais poderosa, saberá o que fazer.
e como equilibrar contra o tipo de retorno do transatlanticismo, se assim quiser. Então, você sabe, estou em conflito. Ainda tenho minhas esperanças em uma espécie de, você sabe, a estabilidade que o mundo multipolar trará. E ainda assim eu sei do que James está falando, e entendo completamente, e você sabe, em grande parte concordo com ele que essas pessoas não vão simplesmente ficar paradas e aceitar a nova realidade que é este mundo multipolar. James, quer me estressar? Sim, quero dizer, acho que a questão-chave diante de nós é quando a realidade vai romper a ideologia. E a ideologia do Uniparty agora está praticamente inabalada. A questão é quando as realidades do novo mundo multipolar, que certamente já está aqui, vão romper essa bolha, romper a bolha da qual Chas Freeman sempre fala. E essa é a questão. Pode Donald Trump, nos 4 anos que lhe restam, mover os Estados Unidos dessa bolha de irrealidade para enfrentar o mundo como ele é? Essa é a questão-chave. Provavelmente a maior questão. E agora, o que é? 2 meses, 3 meses, não está parecendo tão bom. Sim. Lasha, you wanted to say something about that? Just for a second. Lasha, você queria dizer algo sobre isso? Só por um segundo. Toda essa noção de que a política de poder está de volta, certo? Então, esse tipo de sistema internacional orientado para grandes potências chegou. Quais são seus pensamentos sobre a possibilidade de que, você sabe, haverá espaço suficiente onde as 3 grandes potências dividirão o mundo, basicamente? A Europa está se tornando cada vez mais irrelevante. Sabemos disso. Então, talvez haja um acordo onde seria apenas uma divisão de recursos entre as 3 potências, e não apenas essa exportação unilateral da visão americana por todo o mundo. Quero dizer, é meio que o mesmo ponto que todos nós temos feito aqui. Mas quando falamos sobre os neocons voltando e perturbando, ou voltando ao que tinham antes, há a possibilidade de que eles se contentem com a ideia de que os Estados Unidos também ganharão muito deste mundo multipolar, apenas compartilhando-o com as outras 2 grandes potências. Porque estamos falando sobre a divisão da Ucrânia. Estamos falando sobre os Estados Unidos alcançando seu retorno geoestratégico no continente europeu. Nós sabemos que vemos, você sabe, a Alemanha está fraca. Vemos a Ucrânia. A França é fraca. Eles não conseguem fazer nada sozinhos. De certa forma, eles estão dependendo ainda mais dos Estados Unidos agora. Não acho que eles desenvolverão estrategicamente e de forma autônoma sua própria política externa contra a Rússia. Acho isso simplesmente risível, na minha opinião. E certamente não acho que os Estados Unidos permitirão que isso aconteça. Então você acha que haverá uma divisão de recursos, tanto recursos militares, recursos de segurança, quanto recursos econômicos, entre essas 3 grandes potências? Isso será o controle final sobre esse fanatismo em Washington, por assim dizer. Fanaticism in Washington, if you will. Bem, não acho que uma divisão como a que você menciona seria contestada pelas forças Trump-MAGA, America First. Suspeito muito que seria contestada pelos europeus. E os europeus, nesse momento, parecem absolutamente determinados a fazer tudo o que puderem para subverter qualquer tipo de acordo entre os Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Embora provavelmente não tenham os recursos militares para fazer muito, a UE é bastante rica. Eles têm mais pessoas, eles têm um PIB maior do que os Estados Unidos, e acho que não devem ser subestimados necessariamente. Não acho que eles aceitariam silenciosamente uma divisão tripartite do mundo. Mas não acho que o MAGA teria um problema com isso. Nem os africanos, nem os asiáticos do Sudeste, nem os japoneses. Quero dizer, todos esses outros poderes ainda vão tentar fazer suas coisas e fazer o que funciona para eles. Mas a outra coisa que também não devemos esquecer é que por mais poder que Donald Trump tenha acumulado, e por mais que ele possa governar agora por decreto, os Estados Unidos não são um ator unitário. E Donald Trump não depende apenas de seu círculo íntimo. Os Estados Unidos são,
o que é agora 330 milhões. Enquanto a partilha de receitas, How many are you? Around 330. 330 million. And as long as let's say the revenue sharing of the three great powers, or how much ever it is, das três grandes potências, ou quantas houver, enquanto essa receita for apenas para 10 ou mais trilionários, em breve trilionários nos Estados Unidos, e para mais ninguém, você terá toda a agitação interna por mais mudanças. Então, mesmo que isso acontecesse, não resolveria a questão, certo? Portanto, a distribuição interna de riqueza nos Estados Unidos ainda é bastante ruim. E você vê, talvez como uma última pergunta, James, e depois Lasha, você vê isso mudando? Donald Trump também está tentando mudar o modelo econômico interno dos Estados Unidos. Eu não acho. economic model of the United States. I don't think so. That's a really good question. I think that the answer Essa é uma pergunta muito boa. Acho que a resposta é possivelmente sim, porque ele sabe quem é sua base, e ele tem apoiado as tarifas nos últimos 40 anos. Quero dizer, há filmagens ou reportagens dele falando sobre a necessidade de tarifas desde os anos 1980. Acho que há uma preocupação genuína entre os tipos MAGA e do mundo Trump, como Peter Navarro, de que sim, esses acordos de livre comércio realmente esvaziaram a classe trabalhadora e a classe média americana. E a ascensão da China ao OMC e a concessão à China do status de nação mais favorecida resultaram na saída de milhões de empregos do meio oeste. millions of jobs leaving the Middle West. I mean, that's a fact. Quero dizer, isso é um fato. E mesmo o mais fervoroso defensor do livre comércio não poderia argumentar contra essas estatísticas. Agora, ele está conseguindo trazer esses empregos de volta. Ele está fazendo isso da maneira certa, da maneira mais diplomática, da maneira mais inteligente. Eu não sei. Mas vou dizer isso, ao contrário de quase todos os seus antecessores, ele está realmente tentando. Então, crédito por isso, embora esteja criando bastante confusão e caos nos mercados. E eu cometi um pequeno erro ao falar anteriormente. Somos uma nação de 340 milhões de pessoas desde o ano passado. Lasha, sua avaliação dos aspectos internos. Sure. So every time I hear Claro. Então, toda vez que ouço falar em reindustrialização ou desindustrialização, associo isso a uma espécie de economia neoliberal hardcore que James acabou de mencionar. Então, NAFTA, comércio global, sem fronteiras, apenas números importam, uma espécie de fundamentalismo de mercado, basicamente. E ainda assim não sou economista, mas você ouve uma grande questão. Como ele vai reindustrializar? O que ele está fazendo para reindustrializar? E o que estamos vendo é basicamente, na minha opinião, uma versão modificada da economia neoliberal, se escondendo atrás desse internacionalismo econômico para o pequeno, para que a economia seja ajustada para o pequeno homem, para o trabalhador nos Estados Unidos. Até que ponto isso é verdade, eu não sei. To what extent that is true, I don't know. We're looking at Você sabe, estamos observando uma concentração de poder e influência nas mãos de jovens oligárquicos hoje em dia, as elites. Eles estão substituindo, sabe, é apenas uma mera substituição do mesmo tipo antigo de alimentação da elite, facilitando a vida e fornecendo muito mais, sabe, mais recursos para as elites dos Estados Unidos, que basicamente usaram a seu favor durante, digamos, os anos 70 e 80, a era econômica neoliberal. Então, me pergunto até que ponto isso é realmente anti-NAFTA e pró-economia para os trabalhadores. Porque não vejo como. O que vamos reindustrializar? Como vamos trazer de volta as fábricas da Nike? how are we going to bring back, Nike factories? And what does it mean to reindustrialize nowadays in this high E o que significa reindustrializar hoje em dia neste mundo de alta tecnologia? Então temo que isso não será fácil. E ainda estamos vendo esse tipo de desmantelamento das instituições governamentais, certo? Um tipo bastante semelhante de aversão econômica ao grande governo. Não é esse o caso? Quero dizer, você sabe, a era Reagan e a era Margaret Thatcher, onde tudo deveria ser privatizado, certo? Conversei com David Gibbs, que esteve no seu programa aqui, Pascal, e professores e pessoas que realmente estudam esse assunto estão perplexos, na minha opinião.
Então podemos estar vendo alguma retórica que pode, você sabe, retórica populista, que pode ser mais atraente para um eleitor, você sabe, um eleitor médio. Mas até que ponto as políticas econômicas reais vão sustentar essa promessa? É a pergunta que quero fazer. E eu acho que não podemos responder a tudo isso. Parece-me que estamos todos presos a ler essa bola de cristal laranja. Mas é um prazer fazer isso com vocês, senhores, e ouvir suas opiniões sobre o assunto. James e Lasha. James, onde as pessoas devem ir para encontrar seus escritos, seu Substack? Você pode me dizer novamente? Sim. É o The Realist Review no Substack. The Realist Review. Também no Comitê Americano para o Acordo Thousand Rússia. Vou colocar os links na descrição. E para você, Lasha, onde as pessoas podem te encontrar? Bem, eles podem procurar meus artigos no The National Interest. E eu acho, James, que houve um grande artigo que pode aparecer na Acura. Então eu não sei. Vamos conversar com James sobre isso. Acabei de terminar um artigo. Certo. Vou colocar tudo isso na descrição. Meus colegas, James Carding, Lasha Kasradze, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado.